uma placa na cidade, e quando você chega em Santa Cruz, tem uma placa grande de ferro escrita assim: seja bem-vindo a Santa Cruz de Minas. Mas quando você atravessa a placa e olha nas costas da placa, está assim: volte sempre a Santa Cruz de Minas. De tão pequena que é, se você piscar o olho, você não vê Santa Cruz de Minas, né? A pequenininha menor do Brasil. Aí eu ficava perguntando: será que pode vir algo bom de Santa Cruz de Minas? O Senhor acha que pode, né? O Senhor acha que pode. E aí nós nos alegramos porque lá é a menor cidade do Brasil, mas nós temos 2 grupos de oração da Renovação Carismática Católica, tá vendo? 2 grupos de oração, salve de palmas. 2 grupos de oração, né, na menor do Brasil, e Deus faz a graça lá. Eu falo que cada um tem uma meta. Eu não sei quantos habitantes tem na sua cidade. Fala para mim, quantos habitantes tem na sua cidade? Vocês não sabem não? Pesquisa lá, hein? Santa Cruz tem 9.000 habitantes. Ela é pequena em tamanho, mas tem muita gente lá, sabe? Tem 9.000 habitantes. Então, como nós temos 2 grupos, através do meu grupo de oração, 4.500 pessoas. Quanto que o seu grupo tem? Quantos grupos tem na sua cidade? E dividindo o número de habitantes por grupos, qual que é a sua meta? A minha não é muito difícil não, 4.500. Um dia nós chega lá, né? Se Deus assim o permitir. Lá eu participo do grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia, né? Que acontece todo domingo, após a missa das 19 horas. É um grupo de oração jovem, né? Que a gente costuma falar, né? Um grupo mais voltado para a juventude lá de Santa Cruz. Eu estou lá desde a fundação deste grupo de oração como servo, graças a Deus. Sou casado, minha esposa se chama Josiane, e ela é a coordenadora lá da paróquia. Então, ela é minha chefe lá, entendeu? Né? Eu sou coordenador dela, mas ela também manda em mim lá. Quando eu estou lá, eu tenho que obedecer, né? A esposa é a nossa coordenadora paroquial, graças a Deus lá. Tenho 2 filhinhos, o Davi com 6 anos, o Jonas com 2 anos. E é uma alegria muito grande, irmãos, nesse tempo que o Senhor nos chama a estar na coordenação estadual da Renovação Carismática Católica, né? Nunca pensei que o Senhor fosse me chamar para essa missão tão complicada, né? Tão difícil, tão grande, ainda mais vindo lá de Santa Cruz, né? Mas o Senhor nos confiou e nós estamos aí para fazer aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer, escutar o Senhor. E para mim é uma alegria muito grande quando eu vou a uma diocese, porque apesar de eu ter 33 anos, mas na verdade, vocês todos são meus filhos. Não importa se você é mais velho do que eu, mas nesse momento, vocês são meus filhos espirituais. E a alegria de um pai é encontrar com o filho. Quando eu vou embora de uma missão e chego na minha casa e encontro com minhas crianças, é a maior alegria da minha vida, quando a gente encontra com o filho da gente. Então aqui é uma alegria para mim encontrar com cada um de vocês, porque vocês também são meus filhos. E nesse momento eu sou papai de vocês, e é uma alegria muito grande encontrar aqui neste dia, ter essa oportunidade de me encontrar com cada um de vocês. Amém, irmãos? O Senhor nos chama nesse encontro, a vivenciar algo que nós estamos fazendo acontecer no Brasil inteiro. Nós tivemos um encontro nacional para coordenadores diocesanos. A Viviane esteve lá, né, representando aqui a Diocese de Guaxupé, e lá nós vivenciamos momentos muito fortes e muito interessantes, muito importantes para a nossa caminhada. E aí então nós discernimos que essa moção deveria chegar a cada coordenador de grupo de oração. Então, todas as dioceses estão realizando os encontros de coordenadores de grupo de oração, onde nós passamos um pouco daquilo que nós vivemos lá, porque na verdade o nosso encontro lá foi 4 dias, né? Então não dá para a gente trazer 4 dias em 2 aqui, mas o máximo possível a gente quer trazer para vocês, né? Por isso, não, se ficar um pouco, né, uma em cima da outra aí, aguenta a mão aí, porque é para a gente tentar passar o máximo que a gente possa vivenciar daquilo que foi passado para nós lá, daquilo que nós vivemos juntos lá, amém? E eu começo com vocês, com essa primeira colocação, que é o tema, na verdade, né, do nosso encontro aí. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, Apocalipse 1. E eu queria convidar você então a pegar essa palavra comigo, Apocalipse 1, no capítulo 1, versículo 12 a 18. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos de 12 a 18. Amém, irmãos?
Voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Tinha ele cabeça e cabelos brancos, como lã cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés se pareciam ao bronze fino, encandecido na fornalha. E sua voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol, quando brilha com toda a força. Ao vê-lo, cai como morto aos seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Pois estive morto, e eis-me de novo vivo, pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Palavra do Senhor. Irmãos, esse trecho então, retirado do livro do Apocalipse, que é um livro que a Renovação Carismática Católica neste ano nos convida a aprofundar, nos 3 primeiros capítulos, aonde vem o tema do ano da Renovação Carismática, as cartas às 7 igrejas, que é nos convidado. Nós sabemos que o livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse, ela significa revelação. Então, na verdade, a intenção do Senhor é fazer uma revelação a nós, e a intenção de João, quando escreveu esse livro, era fazer uma revelação, era revelar, era desvendar algo que possa ser incompreendido. Quando nós vamos fazer uma revelação, quando nós falamos que vamos revelar alguma coisa, na verdade é algo que está aparentemente escondido, e aí nós colocamos à mostra, nós mostramos essa coisa, essa situação para as pessoas. Então o Apocalipse ele vem trazer para nós que é uma revelação. João quer fazer uma revelação, e o livro todo do Apocalipse vem mostrar para nós que a revelação é Deus, é Jesus. Ele quer mostrar para nós a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, o nosso Senhor, aquele por que nós somos, estamos e porque nós hoje deixamos nossas casas e viemos aqui, por causa de Jesus, por causa do Senhor. Então, essa revelação que o Apocalipse nos coloca, ela mostra a revelação a partir de um encontro. O Papa Francisco nos fala que é tempo da cultura do encontro, que nós possamos sair das nossas igrejas e encontrar com as pessoas na rua, porque na verdade falta uma oportunidade para as pessoas se encontrarem com Deus. Elas ouvem falar de Deus, elas escutam falar de Deus, mas na verdade falta às pessoas o encontro com Jesus, que é o que nós colocamos como base nosso encontro pessoal com Jesus Cristo, a experiência. E quando nós retomamos a nossa vida, irmãos e irmãs, e lembramos lá do nosso primeiro encontro, de quando fomos batizados no Espírito Santo a primeira vez, quando nós retornamos, como gostamos de dizer, ao primeiro amor, que é uma das orientações da carta à igreja de Éfeso, retorna ao primeiro amor. Quando nós lembramos disso, nós vemos que quando nós fizemos a nossa primeira experiência com Deus, nós encontramos com o Senhor, e por incrível que pareça, parece que nós acreditávamos mais em Deus naquela época do que agora que somos líderes. Parece que vai acontecendo um monte de coisa nas nossas coordenações, e é muito problema. O lugar para dar problema é a renovação carismática, hein, irmãos? O lugarzinho para dar problema. Parece que vai aparecendo muito problema, muita situação,
E às vezes uma coisa que quando a gente estava no início, se falasse, vamos fazer isso, a gente falava assim, vamos, e vai dar certo, em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Agora aparece uma proposta, nós começamos a lembrar das dificuldades grandes que nós temos, e falamos assim, isso não vai dar certo. Parece que a nossa fé é menor agora, que nós teoricamente teríamos que estar mais entranhados com Jesus Cristo, do que no início. No início, quando fomos batizados, eu ia na casa dos outros, eu falei assim, vão lá gente, aquele negócio é bom, as pessoas põem a mão na gente, e nós não entendia, né, põe a mão, eles têm a mão poderosa, então eles põem a mão na gente, e a gente fica maravilhado, porque Deus age na nossa vida, vocês têm que eu ia batendo na casa de todo mundo, os meus amigos, tudo, até conseguir levar todo mundo para a igreja. Hoje nós só faz convite para o grupo de oração na igreja. Hoje nós temos encontros, a gente põe os nossos servos para correr atrás, para ir convidar o povo, mas nós é coordenador, nós não faz isso mais, nós põe o povo, gente, tem que convidar a gente, nós motiva, tem que fazer, mas eu não vou na rua não, igual eu fazia lá no meu início, quando eu batia na casa das pessoas, para levar elas ao encontro com o Senhor. É tanta coisa que eu tenho que fazer como coordenador, que não dá tempo de eu cuidar do povo que o Senhor me confiou. Olha que estranho, na verdade, a primeira coisa era cuidar do povo, mas eu tenho tanta coisa para fazer, que eu não cuido do povo. O povo que o Senhor me confiou, que eu não sou pastor. E quando a gente começa a avaliar, eu estou falando por mim mesmo, quando eu começo a avaliar a minha coordenação estadual, eu vejo, meu Deus, Senhor do céu, eu não tenho sido um bom pastor, está faltando eu dar mais atenção para o meu povo, mas é tanta burocracia, né? É tantas coisas para resolver, que a gente vai se emaranhando, e a gente perde a virtude do encontro. João nos revela o Senhor no Apocalipse, nos mostrando que é preciso um encontro. Quando ele escuta uma voz, ele volta-se para aquela voz, e aí ele mostra, ele descreve a pessoa que ele encontra, porque ele não só viu, ele não só visualizou, mas ele entrou na pessoa de Jesus, e aí ele conta com riqueza de detalhes, as características de quem ele viu, porque ele foi ao encontro. O Senhor nos chama a encontros verdadeiros. O Apocalipse nos revela que nós precisamos nos encontrar com Deus sempre. Se nós nos encontrarmos com Deus sempre, nós então faremos a nossa missão de acordo com a vontade dessa pessoa que nós encontramos. Eu costumo comparar que nós temos que na nossa vida encontrar com Deus e acolher Deus, mas a gente só recebe Deus na nossa vida, mas nós não acolhemos. E qual que é a diferença de receber e acolher? Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, quando não tinha muito telefone, quando não tinha muita internet, os cobradores vinham nas nossas casas cobrar, né, as dívidas, né, a gente vinha na casa da gente cobrar, né, quando a gente tinha alguma coisa para pagar, né, a gente comprava uma coisa e tinha uma tradição que tinha umas pessoas que já era metódica, elas iam passando nas casas, não é porque a pessoa estava devendo, mas na verdade é porque era assim que era feito os pagamentos em muitos locais. Então ia um cobrador, ia na casa, hoje venceu sua conta tal, aí ia lá e pegava. E aí, hoje eles ligam para a gente o dia inteiro, né? Liga para nós falando as coisas, manda e-mail. Antigamente eles iam na casa da gente. E aí, o que acontecia quando o cobrador batia na nossa casa? Qual que era a vontade? Era ter aquelas portas que tinha aqueles trincos, assim que você abre, você já viu que as pessoas que têm medo de ser roubada? Que você abre, só fica com a gretinha assim, né? E você conversa ali com o cara, mas assim, doidinho para acabar aquele negócio, né? Você abre a porta um pouquinho, você recebe aquela pessoa, porque você tem que receber. Ela bate na sua porta, você recebe, trata o que tem que tratar e despacha. Agora, e se for a sua casa, um amigo seu, que há muitos anos você não vê, que estava morando lá no Japão, como que você recebe um amigo seu, que há muito tempo você não vê, que estava morando longe, ele veio te visitar? Quando ele bate a porta, nós abrimos o trinco,
nós escancaramos a porta, nós ficamos alegres, então nós trazemos ele para dentro, e a gente senta ele no nosso sofá, e a gente quer arrumar café, né? A gente gosta, ainda mais em Minas Gerais, né? A gente quer arrumar café, pão de queijo, aquelas mesas cheias de coisa, nós queremos acolher e ficamos ali conversando, contando as coisas que tempão que a gente não se vê, a gente acolhe de verdade, a gente não recebe. O cobrador nem café a gente não dá, mas aquele amigo a gente faz isso. E o que está acontecendo? Por vezes nós estamos encontrando com Deus, e como nós temos uma função dentro da igreja, fica parecendo que Deus é o cobrador de nossas funções, é o cobrador do que nós temos que fazer, e não o nosso amigo. Fica parecendo que Deus é o nosso cobrador, então nós recebemos Ele na porta, no trinco, abrimos um pouquinho, mas já despachamos logo, porque temos que resolver muitas coisas. Mas na verdade, Deus é nosso amigo, e esse encontro, esse acolher, é acolher como se fosse um amigo que nós não víamos há muito tempo. Tenho saudades de ti, Senhor, vai dizer uma de nossas músicas. Eu tenho que ter saudade do Senhor todos os dias, porque às vezes no meu trabalho eu fico tão envolvido, e quando eu tenho aquele tempinho para orar, é o tempo que eu falo: Senhor, eu estou com saudade de você, eu quero te encontrar, eu quero estar contigo. Então, irmãos, o Senhor nos propõe, enquanto pessoas, e não só enquanto coordenadores, mas o Senhor nos propõe a cultura do encontro com Ele. Ele quer se revelar a nós, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor de verdade, em todos os dias, em todos os momentos. E quando nós encontramos, nós vamos vendo aquilo que o Senhor é para nós, igual João viu Jesus. Então eu queria entrar um pouco nas características que João viu em Jesus, porque ele se encontrou de verdade com o Senhor. Ele disse que quando ele se virou, ouviu a voz e se virou para encontrar, ou seja, nós nos encontramos com o Senhor na oração, rezando e ouvindo o Senhor, né? Nas revelações, nos carismas, o Senhor fala conosco, e aí nós então nos voltamos para Ele, não é? O momento de oração não é o momento que a gente desliga das coisas, e nós nos concentramos no Senhor, e conseguimos então nos encontrar com o Senhor, e então nós conseguimos prestar atenção em Jesus, prestar atenção no Senhor. E aí quando João vai começando a descrever as características de Jesus, ele começa dizendo: vi então alguém semelhante ao Filho do Homem. O Filho do Homem, para nos dizer que aquele ser era o Senhor, né? Jesus se denominava no Evangelho Filho do Homem. Na profecia de Daniel, ele vai falar que viria o Filho do Homem, que seria o dono do império e do reino. Então aqui ele quer mostrar primeiro que ele viu o rei da sua vida. O Filho do Homem nos lembra a profecia de Daniel, aquele que é o rei, o dono de todos os impérios, de todos os reinos. Jesus, a pessoa que nós procuramos encontrar, primeira coisa, é o rei da nossa vida, é aquele que impera em nossa vida, a qual nós como súditos, mas mais do que súditos, como filhos, nós buscamos a todo momento, nós buscamos em cada situação. E ele disse que aquele Filho do Homem estava vestido com uma túnica e um cinto de ouro. A túnica e o cinto de ouro nos lembra as vestes sacerdotais, ou seja, João se encontra com aquele que é o rei da sua vida, mas ao mesmo tempo, aquele que é o sacerdote. E o que é o sacerdote? A figura do sacerdote. Quando a gente volta lá no Antigo Testamento, para a gente entender o que é o sacerdote nosso da Igreja Católica hoje. O sacerdote, a função sacerdotal era aquele que tinha duas funções principais. Ele era o pregador da palavra de Deus e ele era o mediador entre Deus e os homens. O sacerdote humano era o mediador entre Deus e os homens. Então, quando uma família ela tinha uma coisa para agradecer, ou quando tinha um pecado que queria ser perdoado, o que eles faziam no Antigo Testamento? Eles pegavam um animal, levavam na presença do sacerdote, e só o sacerdote podia oferecer aquele sacrifício em virtude da bênção
para aquela família, para aquela casa, para aquela pessoa. Ele era o mediador. Ninguém podia oferecer sacrifícios, a não ser o sacerdote. E as famílias traziam. E quando nós começamos a andar e trazemos para a nossa igreja católica, você vê, olha, eu estou dando só um exemplo, e aqui eu não estou querendo desmerecer igreja nenhuma, tá, irmãos? Eu amo todos os irmãos. Mas a gente entende que o Senhor manteve isso na igreja católica, porque nós chamamos padres, mas na verdade padre é pai em latim, porque ele é o pai da comunidade, mas quando é uma ordenação, a gente não fala uma ordenação de padre, a gente fala uma ordenação sacerdotal, porque ele tem as suas mãos ungidas para ser mediador, e só ele pode oferecer o sacrifício que permanece na igreja até hoje, o sacrifício, mas agora não de animais, mas o santo sacrifício de Jesus Cristo, nosso Deus. Então a função principal do padre é ser mediador, porque nós não podemos fazer isso, mas eles, pela unção que recebem, podem. E Jesus aparece justamente com as vestes sacerdotais, porque na verdade ele é a pessoa que nós encontramos, porque ele é o nosso mediador. Hebreus vai dizer, ele é o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote principal, aquele que tem o poder de entrar no céu, de morrer e entrar como vítima e sacerdote ele mesmo. Quando ele chega na sua ascensão, ele leva o sangue para o Senhor, ele oferece o seu sangue, assim como a fumaça do incenso nos altares, nas missas solenes sobem e levam aquele sacrifício ao Senhor por nós. Jesus não foi fumaça, mas ele próprio subiu e levou então um sangue não de um animal, igual o sacerdote não levava o seu sangue, levava um sangue alheio, mas não, ele leva o seu próprio sangue ao Pai, e a partir da ascensão de Jesus, o céu é aberto, porque aí nós fomos redimidos na morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele é o nosso sumo sacerdote. A pessoa que encontramos, ele é nosso rei, mas ele também é nosso sacerdote. Por isso que a tradição da igreja vai nos dizer que quando nós somos batizados, nós somos constituídos sacerdotes, profetas e reis, ou seja, participamos do reinado de Jesus Cristo. Temos o sacerdócio comum de oferecer as nossas dores, as nossas doenças, pelas conversões das pessoas, e profetas, porque pelo batismo somos chamados a anunciar esta palavra. Então, advindos dessa pessoa que nós encontramos, que é Jesus Cristo, que é esse sumo sacerdote, e ele tem cabelos brancos da cor da neve. Quando João nos mostra que ele tem cabelos brancos da cor da neve, tem dois significados esses cabelos brancos que João descreve em Apocalipse na visão. Porque quando ele fala cabelos brancos, a gente pensa assim, será que ele viu Jesus ou Deus Pai? Porque a gente tem uma imagem de Jesus, né, jovem, né, com a minha idade, 33 anos, né, então é um Jesus mais novo, né, não estou tão novo assim, né, mas, né, uma imagem de Jesus jovem, e a gente fala assim, mas cabelo branco, né, mas por quê? Porque na verdade o cabelo branco é símbolo de experiência, é símbolo de eternidade. Ele não se encontrou só com a pessoa humana de Jesus, mas ele se encontrou com o eterno, com aquele que está desde o princípio, com o Senhor de todas as coisas. E ele então tem cabelos brancos, cor de neve, ou seja, cor de neve não é o branco nosso aqui, que o nosso cabelo fica branco, o nosso branco é mais ou menos, né? É branquinho, né? Que a neve é branquinha, então é aquele cabelo branquinho. E tem um outro significado. Quando nós voltamos no tempo, os juízes do mundo, os juízes antigos, para mostrar a autoridade pela experiência que tinham, eles usavam cabelos brancos. Não sei se vocês já viram filmes, né? Que os juízes punham um cabelo esquisito, era até meio esquisito, né? Uns cabelos enrolados assim, branco, para julgar. Na hora do julgamento, punha o cabelo branco. Por quê? Para mostrar que a experiência. Então, o Senhor Jesus é aquele que está desde a eternidade e tem então o poder de julgar, porque não é Ele que vai vir julgar os vivos e os mortos. Ele é nosso rei, Ele é nosso sacerdote e Ele é o juiz das nossas vidas. Ou seja, aquele que desde a eternidade acompanha a vida de todos os seres humanos, para então apresentar nossa vida no dia do julgamento final. É a revelação que João nos fala. Esse Jesus tem olhos de fogo,
E aí quando fala fogo a gente gosta, né? A Renovação gosta de fogo, né? Quando a gente fala a palavra fogo, a turma se alegra demais. Então, olhos de fogo. Bento XVI vai nos dizer que a simbologia do fogo na igreja, né, quando o contexto religioso do fogo tem dois significados principais. E o primeiro está nos olhos de fogo, que é a intensidade do amor de Deus. O fogo santo, ele nos mostra a intensidade do amor que Deus tem por nós. Então, por que é olhos de fogo? Porque o Senhor nos olha com amor eterno. Quando João encontra com a pessoa de Jesus, quando nós nos encontramos com a pessoa de Jesus e temos um encontro pessoal com Jesus Cristo, Jesus nos olha com amor eterno, um amor que nós não podemos compreender. Os seus olhos são de fogo, porque refletem aquilo que arde no coração de Jesus por nossas vidas, por cada um de nós. Ele é o nosso rei, é o nosso sacerdote, é o nosso juiz, mas mais do que tudo isso, é aquele que nos ama mais do que qualquer pessoa nesse mundo. É aquele que nos ama mais do que tudo nessa vida. E é por isso, irmãos, que nós fazemos o que fazemos. Nós não compreendemos isso, mas por que nós aceitamos ser coordenador? Na verdade, nós é doido. Porque aceitar ser coordenador é só para doido mesmo. Aceitar essa missão é só para doido, mas porque nós não compreendemos que há um grande amor envolvido e a gente aceita sem entender. Por que eu estou aceitando isso, gente? Por que eu vou renunciar a tantas coisas? A minha casa, a minha família em tantos momentos? Porque há um amor envolvido em nossos corações, que é dado por esse Deus maravilhoso, que é dado por esse Senhor Jesus maravilhoso, e por isso nós conseguimos cumprir então aquilo que é a nossa missão. Nós honramos então em nossas vidas isso. João continua dizendo que ele chega com pés como bronze encandecidos na fornalha, ou seja, o bronze encandecido na fornalha é aquele bronze igual ferro, né, que fica avermelhado e tudo que toca transforma. Se você tocar, vai ser queimado. Tudo que tocar, o bronze encandecido vai queimar. Se encostar em nós, vai nos queimar. E aí a segunda visão de fogo que Bento XVI nos fala, o fogo representa o fogo devorador de Deus que vence o mal. Aonde os pés encandecidos como bronze na fornalha de Jesus tocam, o mal se rebaixa, o mal se acaba. E é por isso que Jesus reina, e é por isso que Jesus é nosso Salvador, é nosso Rei, porque onde o Senhor Jesus pisa, com os pés encandecidos, como que na fornalha, tudo se transforma, a nossa vida se transforma, a nossa casa se transforma. Onde Jesus pisa, tudo se transforma. É o fogo devorador de Deus, que acaba e denigre todo o mal. Esse significado nós sabemos bem, né? Ele tinha em sua boca uma espada afiada, e aí nós sabemos que é a palavra de Deus, ou seja, aquilo que é formado no coração de Jesus e se transforma em palavras, é a espada do Espírito, é o sopro de Deus, é aquilo que Deus fala e atinge, é uma espada porque a palavra que o Senhor profere em nossas vidas transforma, né? São Paulo vai dizer que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela atinge a divisão entre o corpo e a alma, ou seja, ela vai no mais profundo de tudo, a palavra do nosso Deus. E se nós soubéssemos o que a palavra de Deus pode fazer na nossa vida, se nós soubéssemos o que a palavra de Deus pode ocasionar em nossas vidas. Nós vimos vindo para cá, eu com o Luizinho, e aí apareceu uma falha no painel do meu carro, né? Apareceu uma falha lá, né? Falha 24. E aí quando aparece uma falha, aparece um livrinho assim, fala assim, ó, vai lá e vê o que é esse trem. E aí a gente fica preocupado, né? Que nós não sabe. E aí eu peguei o manual do carro e fui olhar o que é a falha 24. A falha 24 é que a luz na placa traseira do carro queimou.
Eu falei assim, glória a Deus, isso aí não vai impedir eu de viajar, né? Porque vai que era outra coisa, né? Glória a Deus, vai dar para eu chegar lá em Petúnia. E aí quando nós estávamos, né, vindo e conversando, refletindo, aí nós lembramos, quando nós temos um problema, há um manual que ajuda a resolver os nossos problemas, e ele se chama Palavra de Deus. Se você identificar a falha, você vai na palavra certa, e essa palavra transforma a sua vida para todo o sempre, se acreditarmos no cumprimento da palavra de Deus. O Senhor deixou isso para nós justamente para mostrar que ela tem poder em várias circunstâncias de nossa vida, em várias situações que vivemos. Continuando, João vai dizer que a voz desse ser que ele viu era como o ruído de muitas águas. O ruído de muitas águas. E aí eu queria dar um exemplo para vocês, o que é um ruído de muitas águas. As pessoas que têm produção de cera excessiva no ouvido, vez ou outra, elas têm que ir aquele médico que tem um nome difícil, otorrinolaringologista, é aquele que cuida do ouvido, nariz e garganta, né? Otorrinolaringologista, eu sei o nome porque eu tenho muito problema de ouvido, então eu vou muito. E aí o que acontece? Quando você está com a produção excessiva, então seu ouvido começa a entupir, você começa a parar de escutar. E aí você tem que ir no otorrino fazer um processo que eles chamam de lavagem. E aí ele vai te dar um remedinho, você vai pingar 3 dias, e aí piora. Porque aí você pinga a cera toda molesta, aí que você não escuta nada, você fica 3 dias surdo. 3 dias surdo. E aí chega o dia da lavagem. Aí ele põe um produto lá, uma seringa desse tamanho assim, ó. Eu estou falando para vocês que eu já fiz isso uma vez, entendeu? Então, estou contando isso para vocês, é uma seringa desse tamanho. E aí ele empurra aquela seringa com água no seu ouvido, e eu consigo entender o que é um ruído de muitas águas. É como se fosse um oceano entrando dentro do seu ouvido. É algo muito forte, é algo forte mesmo, que você fica até assim com medo, assim, meu Deus, vai entrar lá no cérebro esse negócio. Está vindo com uma pressão igual tsunami, vai entrar lá no cérebro, vai atravessar tudo e vai passar. E aí quando faz aquela barulheira, aquele ruído de muitas águas, aquela barulheira, de repente, você começa a escutar de uma maneira, porque você estava com a audição, você acaba acostumando com a audição mais baixa, e na hora que coisa, você escuta os detalhes, a roda da bicicleta, lá no outro lado da rua, passando em cima da pedrinha, você escuta a pedrinha fazendo barulho, fica tão limpo, que você fica até nervoso assim, lá no escritório, as pessoas conversando lá de fora, começa a incomodar o seu ouvido, porque você não estava acostumado a ouvir daquela altura, e aí você começa a escutar, catar cada detalhe, porque a voz de Deus é como o ruído de muitas águas, para limpar os nossos ouvidos, a escutar cada detalhe daquilo que o Senhor tem a falar para nós, tem a revelar para nós. É uma água que nos dá vida. A água é o símbolo da vida. Esse ruído de muitas águas, que inclusive está na liturgia diária de hoje, né? Foi lembrado pelo Luizinho de manhã. Nós vamos ver esse ruído de muitas águas em uma das leituras da liturgia de hoje. Vai celebrar a de hoje? Então vai estar numa das leituras. O ruído de muitas águas. Esse que limpa os nossos ouvidos. Nós podemos ouvir distintamente de longe tudo que é detalhe. Por quê? Porque quando somos coordenadores, irmãos, nós temos que ter um encontro com esse Senhor que tem a voz como o ruído de muitas águas. Sabe por quê? Um grande problema das nossas vidas é que nós não conseguimos escutar o Senhor. Ele está falando toda hora. Ele, todo momento, ainda mais nós que estamos na posição de liderança, há um povo de Deus, há almas do Senhor necessitando do Senhor. Só que nós somos, nesse momento, os mediadores da palavra, e através de nós, não por causa de nós, mas através de nós, acontece a graça de Deus nesse rebanho confiado a nós. E se nós não recebemos esse ruído de muitas águas, para conseguirmos escutar distintamente de longe, nós corremos o risco de fazer aquilo que está na nossa vontade. E não é para isso que Deus nos chamou. Não é para isso. Deus não nos chamou para fazer a nossa vontade. Eu vou falar para vocês, irmãos, é tanta coisa que eu faço enquanto coordenador estadual que eu não queria fazer,
mas é vontade de Deus. Então, se é vontade de Deus, não tem o meu querer, tem o querer do Senhor, e eu tenho que fazer aquilo porque é a vontade de Deus. E aí, quando a gente faz, mesmo não querendo, você vê a glória de Deus, você vê o cumprimento das promessas, e você fala assim: ainda bem que eu fiz esse negócio, hein? Se eu não faço isso aí, eu não ia ver essa glória, eu não ia ver essa graça. E é isso que fala na leitura de hoje: o ruído de muitas águas, para ver a glória de Deus, para ver a glória de Deus se realizar. Ou seja, nós temos que estar atentos, irmãos e irmãs, ouvindo esse Senhor. O seu rosto brilha como o sol. A última característica que ele diz: o sol que brilha com muita força. O que é o sol para nós, irmãos? O sol para a humanidade é sinônimo de vida. Se não existir o sol, as plantas não farão fotossíntese e não captarão o gás carbônico e liberarão em forma de oxigênio para nós respirarmos, então nós vamos morrer. Se explodir o sol, sei lá, se o sol cair, sei lá, o sol sumir, nós vamos morrer, porque o sol é que faz com que nós possamos respirar, através das plantas, que também não pode sumir, tem que ter elas também, né? Os dois aí que são os componentes. Ou seja, o sol é o sentido de vida da igreja. Eu gosto de uma frase de São Pio de Pietrelcina, que ele diz assim: olha, o mundo pode até viver sem o sol, mas jamais sem a Santa Missa. E quando eu comecei a refletir na fala de São Pio, eu percebi que a princípio você olha para a face assim: ele está errado, né? Porque o mundo não pode viver sem o sol. O mundo vai acabar se o sol sumir. O mundo que eu falo é o nosso planeta Terra. Só que ele diz que o mundo pode até viver sem o sol, mas jamais sem a Santa Missa. Porque na verdade o mundo acaba sem o sol, mas se não houver o sacrifício de Cristo, na verdade não é o planeta Terra que acaba, mas é o sacrifício de Cristo, ou seja, esse Cristo que é vida, que é o nosso sol, que não pode sumir de nossas vidas, que não pode desaparecer de nossas vidas, senão não vai acabar, não é o planeta Terra, é a nossa vida eterna. Se não houver Jesus, não há vida eterna. Se não houver Jesus, não há vida eterna, porque Ele que conquistou esta vida eterna para nós. Ele que conquistou. Então, Ele é o sol que brilha com muita força, fazendo o quê? Tirando tudo de ruim, o gás carbônico, aquilo que não presta para nós e que vai nos intoxicar, e faz liberar para nós oxigênio, mas não Ele, claro, Ele, mas através do quê? Das plantas. E muitas vezes nós somos plantas para levar esse oxigênio. Nós temos que ser como os girassóis coordenadores, aqueles que acompanham o sol, aonde o sol vai, nós vamos virando e vai andando. Olha que maravilha de Deus, olha como é que Deus ensina para nós numa flor. Como é que você imagina uma flor que vai acompanhando o sol? Onde que explica esse negócio? Por que ela vira? Eu não sei como que explica isso, por que é só essa? Por que não tem outra? E ela acompanha o sol onde que ele vai, porque se nós acompanharmos o sol onde que ele for, as pessoas não vão morrer por falta de oxigênio de Deus, por falta de Espírito Santo, elas não vão morrer se nós fizermos a nossa parte. Ele conquistou a vida para nós, e Ele continua dizendo isso. Ele diz, João continua dizendo isso, ele diz que ao encontrar com Jesus, e aí eu acho importante isso aqui, irmãos, quando João encontra com Jesus, e aí nós vamos aprender alguma coisa que o encontro de Jesus provoca em nós, e que nós não estamos vendo isso acontecer nos grupos de oração, não estamos vendo. Quando João encontra com o Senhor, no 17, ele diz assim, olha, ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. João caiu como morto, por quê? Porque ele viu a glória de Deus, e quando nós vemos a glória de Deus, nós sentimos o nosso pecado tão grande, que nós caímos diante da glória de Deus,
que nós nos dobramos diante da glória, que nós nos reconhecemos tão pecadores e tão pequeninos e não merecedores dessa experiência. Foi assim com São Pedro, em Lucas 5. Quando Jesus pede ele para ir com o barco um pouco mais longe, começa a pregar, e no final ele diz, lança a rede. E aí Pedro, que era pescador, e Jesus era marceneiro, a gente entende, né, porque São José era, então a gente entende que ele aprendeu alguma coisa lá, né, com São José na sua infância. Jesus não era pescador, ele não entendia de pesca, e ele mandou Pedro pescar, e Pedro falou assim, nós já pescou a noite inteira, mas por causa da tua palavra, olha a escuta aí, foi um ruído de muitas águas, foi a espada afiada que entrou no coração de Pedro, e ele falou assim, nós já pescou a noite inteira, não deu nada, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. E aí, eles pegaram peixes, muitos peixes, e aí quando Pedro viu aquilo, em Lucas 5, ele aproximou de Jesus e falou assim, afasta de mim, Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador, eu não sou digno de estar próximo de você, eu sou pecador. O encontro com a glória de Deus provoca em nós a quebra dos nossos corações, e esta é a pregação querigmática que deve acontecer dentro dos nossos grupos de oração. A pregação querigmática, ela deve ocasionar num povo o que eu vou fazer agora? Quando a gente prega, as pessoas não têm que procurar a gente e falar assim, parabéns, que pregação bonita. Não, elas têm que chegar na gente e falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora, a partir disso que você falou? Elas têm que pedir conselho para a vida, porque a pregação, ela deve quebrar o coração se realmente ocasionou um encontro pessoal com Jesus Cristo, porque aí João cai por terra diante da glória, Pedro cai por terra diante da glória, e nós caímos por terra diante da glória de Deus, coordenadores, porque a glória de Deus, ela ilumina e ela esclarece tudo aquilo que nós fazemos, e nós então tomamos consciência de quão pequeninos somos diante da graça e da glória do nosso Deus maravilhoso. Assim então, ela deve ocasionar em nós uma mudança. Como que foi a primeira pregação de Pedro, a qual nós inspiramos? A pregação pentecostal, a primeira, lá em Atos 2. Quando Pedro fez aquela maravilhosa pregação, que a gente às vezes tem que ficar aqui igual eu, falando 1 hora, né, para tentar ver se, né, ajuda alguém, com 5 minutos, ele fez um montão de coisa, com 5 minutos, ele fez um montão de coisa, e aí no final, o que aquelas pessoas falavam? O que nós temos que fazer? E aí o que ele disse? Arrependam-se e sejam batizados no Espírito Santo. É isso que nós temos que proporcionar. A virtude do arrependimento no coração das pessoas, para que elas experimentem a glória de Deus. Porque nossa vida é um constante arrependimento, porque nossa vida é uma constante conversão, é mudança de vida. Portanto, irmãos e irmãs, nós caímos, mas o mais bonito é que Deus reconhece isso. E quando nós caímos, quando Pedro caiu e falou, Senhor, afasta de mim, eu sou pecador. Jesus falou com ele assim, não temas, de agora em diante, você vai ser pescador de homens. E para João ele disse a mesma coisa, não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. E aí no final ele diz, escreve o que viste e ouviste. E aí ele então evangeliza através do escrito do livro do Apocalipse, que é muito rico em prodígios, sinais e detalhes sobre a revelação de nosso Deus maravilhoso. E Pedro assume então a igreja de Jesus Cristo a partir do que Jesus o chama a fazer. Então, irmãos, quando nós caímos diante do Senhor e reconhecemos realmente a nossa pequenez, é aí que o Senhor quer nós mesmos. É aí que Ele quer que nós sejamos enviados. E é por isso que Ele fala, não temas, pode levantar. Você caiu, reconheceu, agora levanta e faz diferente. Levanta e muda, levanta e faz outra coisa daquilo que você estava fazendo a partir da experiência que nós temos com esse Senhor. Eu sou o primeiro e o último e o que vive. Tem uma historinha que eu gosto de contar muito, para a gente entender o que é o primeiro e o último e o que vive.
é a historinha do amor. Vocês já ouviram a historinha do amor? Era uma vez o amor, e ele morava no céu, numa casa assoalhada de sóis, enfeitada de estrelas, mas o amor quis fazer uma casa melhor para ele morar. Então, ele fez uma casa parecida com ele, semelhante a ele, e aí o amor então fez o homem, a sua imagem e semelhança, para morar no coração do homem. O coração do homem, ele foi criado do tamanho do amor. Então o amor é infinito, é Deus. E o coração do homem foi criado também de tamanho infinito. Então o amor veio morar no coração do homem e era tudo bom. Era tudo tranquilo, estava uma beleza. Até que o homem, com a inteligência que recebeu, tentado pelo mal, ele quis ser igual ao amor. Ele não quis ser semelhante. Ele quis ser o amor. E aí o homem foi, expulsou o amor do seu coração, descobriu que o amor morava lá, expulsou o amor do seu coração, e aí o homem ficou vazio. Ele tinha que colocar as coisas. Então, daí que o homem começou o trabalho, a busca pelo dinheiro. Hoje, as drogas, as pessoas vão indo e buscando tudo, tanto que os 7 pecados capitais são pecados de satisfação. E por que chama capital? Porque ele que puxa os outros pecados, por isso são capitais. Então a gula, quero comer, está vazio, tem que encher. A luxúria, prazer, a ganância, a avareza, né? Dinheiro. O homem começou a colocar tudo, e é por isso que o homem busca mais, e não adianta, igual a gente fala assim, meu Deus, tem gente que já tem 1 milhão, ainda quer roubar mais 1 milhão, porque nada preenche o espaço vazio num coração de um homem, porque foi criado do tamanho infinito. Então o homem vai tentando buscar, e aí um é na droga, outro é no dinheiro, outro é nas pessoas, né? Outro é nas coisas, e vai tentando encher, e nada enchia o coração do homem, Então o amor viu o sofrimento do homem, tentando encher, mas nada podia encher, porque o coração é um tamanho infinito e nada é infinito, só o amor é infinito. E aí ele falou assim, o homem se relaciona com o homem às vezes tenta pegar a raça dele mesmo para preencher o espaço vazio. Então eu vou me vestir de carne e vou me misturar com os homens, e assim a palavra se fez carne e habitou entre nós, e aí veio Jesus Cristo, e aí começou a pregação do amor, o amor materializou, ele começou a andar, ele começou a falar, e aí pessoas iam acompanhando, pessoas iam atrás, de repente o homem descobriu que não era um homem, que era o amor, vestido de homem, que veio para a terra, pegou o amor e o tirou da sua vida de novo, o crucificando numa cruz, o matando numa cruz, e aí então de novo, o homem começou a ter que correr atrás, buscar as coisas, ir atrás, comida, dinheiro, coisas, drogas, tentando encher, e nada enchia o coração do homem. E o amor, ele tinha uma dor no seu coração, porque na verdade era para o homem ser muito feliz, se tivesse deixado ele estar. Só que o amor, ele é amor, ele não tem mágoa, não tem ressentimento igual a gente. Ele queria ainda assim, numa terceira chance, ajudar o homem. E aí ele falou assim, já sei, eles precisam se alimentar para viver. E assim então o amor se transformou em comida, e veio para nós como Eucaristia, porque a cada vez que nós comemos o amor, ele entra de novo no nosso coração, e toma posse daquilo que é a sua casa construída para toda a eternidade. Ele é o primeiro que criou, ele é o último que está aqui, ele é aquele que faz presença na nossa vida, é o ser mais inteligente que existe, é o Senhor Deus, que de todo jeito vem lutando para suprir os nossos corações. E quando nós vemos as pessoas nas drogas, as pessoas lutando por dinheiro,
Vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo ruim, que está todo mundo triste. A política. Quando nós olhamos para os políticos, a situação que eles estão, a situação que o nosso país está, nós estamos com raiva. Mas, irmãos, o coração deles está vazio. Enquanto o coração está vazio, vai se enchendo de várias coisas no lugar do amor. Nós temos que dar a Deus para eles, e não criticar, e não só falar mal, porque senão não seremos melhores do que eles. Nós temos que dar oportunidade às pessoas se encontrar com Deus, para esse Deus entrar no coração das pessoas, e aí elas não precisarem roubar, elas não precisarem matar, porque não é assim as conversões da renovação carismática? Pessoas que eram assassinos e vão a grupo de oração, transformam a sua vida, não mata ninguém. Por quê? Porque não há necessidade mais, houve um encontro, houve um preenchimento do coração. E assim nós somos chamados, irmãos, a ter esse Deus no nosso coração. O primeiro por quê? Porque lá em Gênesis diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se é façamos, é no plural. Então quer dizer que lá estavam o Pai, Filho e Espírito Santo, na criação do mundo, ou seja, ele é o primeiro. Jesus estava desde o princípio, né? Ele diz que antes que Moisés fosse, num dos evangelhos, eu era, ou seja, ele estava desde o princípio. No princípio, João vai dizer já, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus. Então, desde o princípio, Jesus é o primeiro de nossas vidas. É o primeiro da história, é a geração do amor do coração do Pai, que já foi pensado desde a criação do mundo para estar conosco, neste tempo que nós estamos vivendo. E o último, porque em Apocalipse 22, 20, no último livro, lá no penúltimo versículo, vai dizer, sim, eu venho depressa, Jesus dizendo, sim, eu venho depressa, Maranatá, e João diz, vem Senhor Jesus, Maranatá, ou seja, no final de tudo, estava na criação, mas na salvação Jesus estava, e no julgamento final, Jesus vai vir, porque Ele é o último, no fim dos tempos Ele vem, mas Ele não é só o primeiro e o último, Ele é o que vive, Ele é o agora. Como Ele é o agora? Na Eucaristia, presença viva no meio de nós. Nenhuma igreja, nenhuma religião, e não estou aqui desmerecendo, eu estou querendo só falar a glória que nós temos, não estou desmerecendo ninguém, mas nenhuma religião tem um Deus presente igual nós temos. Talvez presente espiritualmente, no coração, ou outra coisa eles tenham, mas o Deus presença real, em corpo, sangue, alma e divindade, o que mostra que é vivo, e nós sabemos que é vivo, porque quando nós fazemos uma oração aqui, e se eu pedir para trazer o Santíssimo, nós fizermos uma outra oração com o Santíssimo, nós sabemos que Ele é vivo, porque é totalmente diferente. Quando você faz uma oração com Jesus sacramentado presente, não estou falando que Ele não está, quando Ele não está, Ele está também, mas quando é a presença real, o negócio é diferente. Nós vemos que aquilo mexe com o nosso coração, por quê? Porque nós precisamos, muitas vezes, ver, né, para crer, e aí então a gente precisa da Eucaristia, não só comungar, mas e ver e adorar, para que nós possamos viver. Ele é o que vive, o que está no meio de nós. E já encerrando a minha colocação, porque eu estou demorando muito, eu não queria demorar muito. Ele diz assim, olha, eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Lembram que Cristo é o sol e Ele é a nossa vida? Antes de Jesus, ninguém estava no céu. Eles estavam no local chamado de região dos mortos. Uns vão falar em os infernos, porque a tradição diz que Ele desceu aos infernos e ressuscitou ao terceiro dia. O que Jesus foi fazer lá? É uma parte que a gente não compreende muito, né? Claro, pessoas que estudam vão compreender isso, mas a gente não se atém muito a isso aí. Nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou. Mas o que Ele fez naquele período que Ele estava morto? Ele foi à mansão dos mortos. E olha só como que Jesus é importante para a humanidade. Até esse momento,
Ninguém estava no céu. Todos estavam esperando a redenção, porque animais sacrificados não levavam ninguém para o céu. Mas o Filho de um Deus, esse sangue tem poder. Esse lava de todo pecado, de todo mal. E aí então, ele desce à mansão dos mortos. Quando você vai ler a liturgia das horas do Sábado Santo, se você tiver a oportunidade, procura lá para você ler. A liturgia das horas do Sábado Santo, eu esqueci o nome do escritor sagrado lá do início da igreja, que faz uma reflexão sobre a mansão dos mortos. E eu queria trazer para vocês o que ele fala que acontece. Quando Jesus desce à região dos mortos, por isso que ele fala que ele tem a chave dos mortos e da região dos mortos. Quando ele chega lá, Jesus se encontra com Adão, na região dos mortos. Ele vai dizer que Jesus encontra com Adão e diz para ele aquela passagem assim: desperta tu que dormes, levanta. Aquele que na verdade foi o iniciador da morte, através do primeiro pecado, ele está lá, na região daquilo que ele, tentadamente pelo mal, criou no mundo: a morte, o mal, o pecado. Jesus vai lá e diz assim: eu sou o teu Deus, que por causa de você se tornou seu filho. Porque Jesus veio ao mundo como uma criança nascida depois do tempo de Adão. Por causa de você, o teu Deus, que é teu pai, teve que vir como teu filho, para resolver um problema muito grande, ocasionado por ti. Ele diz que você, disse Adão, você deixou o jardim do paraíso, era o céu na terra, era a maravilha, uma intimidade com Deus que nós não podemos compreender, porque nós não tivemos o que Adão teve, a intimidade próxima do Senhor. Claro que nós temos intimidade, mas aquele negócio era o céu ali todo o tempo, não é igual nós temos as nossas tribulações, era o céu o tempo todo. E aí, ele diz assim: você deixou o jardim do paraíso, e por causa disso, eu fui preso no jardim das oliveiras, e morto no jardim do Calvário, enterrado no jardim do Calvário, por causa do teu abandono do jardim de Deus. Eu recebi escarro no meu rosto, para relembrar o sopro da vida que você recebeu, restituir o sopro da vida que você recebeu do Pai. Eu recebi vários escarros no meu rosto. Eu tive a minha face desfigurada pelos homens, para que você recuperasse a tua beleza como semelhança de Deus. Foi destruída a minha face, para que fosse recuperada a beleza dos homens e restituída a semelhança de Deus. Eu tive marca nas minhas costas, para tirar o peso do pecado contraído por você e por todos os seus descendentes. Por isso eu fui marcado, para tirar o peso. As minhas mãos foram pregadas à árvore da cruz, para apagar a tua mão que levantou para a árvore do bem e do mal, e retirar a desobediência. Eu adormeci, e a lança do soldado penetrou meu coração. Você adormeceu, e Eva saiu do teu coração. O teu amor saiu do teu coração, assim como o meu amor saiu do meu coração, para apagar toda a raiz do mal. E assim Jesus passa pela mansão dos mortos e leva Moisés, Isaac, Jacó, todos aqueles que esperavam o céu desde a criação do mundo, para o céu, porque ele foi morto, foi sacerdote e vítima, e subiu com sangue não alheio ao santo dos santos verdadeiro, que é o céu. E aí
as portas foram abertas. Por isso que quando Jesus morre, na sexta-feira da paixão, naquela celebração das 15 horas, eu gosto do evangelho de São Marcos, porque São Marcos está contando a morte de Jesus, e ele fala assim, olha, estava lá, né, tudo está consumado, Jesus expirou, e aí tem um letreiro vermelho no folheto litúrgico, que manda todo mundo se ajoelhar, vocês lembram? E aí nós ajoelhamos para quê? Para a celebração da morte. Quando a gente levanta, o evangelista Marcos, ele fala assim, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E depois continua contando a história do Calvário. O soldado que ali estava, viu que ele era filho de Deus, e aí continua contando. E aí eu ficava me perguntando, por que ele escreveu isso aqui? Não tem nada a ver, o véu rasgou. E aí? Que véu que rasgou? Lá no santuário, ou no templo de Jerusalém, ele era dividido em 3 partes. A tenda de reunião, onde ficava o povo, aí tinha um véu que separava. Aqui tinha um lugar que chamava santo, e aqui tinha vários altares. As pessoas traziam os sacrifícios, o sacerdote pegava a vítima e sacrificava nesses altares do santo. Depois do santo tinha um outro véu, e atrás desse véu tinha um lugar que chamava Santo dos Santos. Lá dentro ficava a Arca da Aliança, que para eles era como se fosse Deus. Dentro da arca, um pouquinho de maná, o cajado de Arão e as tábuas de pedra, onde Deus escreveu os 10 mandamentos na montanha sagrada, ficavam lá dentro. E só podia entrar lá uma vez por ano, o sumo sacerdote daquele ano, no dia chamado Yom Kippur, que significa dia da expiação. Esse sumo sacerdote, ele tinha que se banhar, se purificar para entrar lá dentro. Ele entrava com incenso, ele incensava o altar que chamava propiciatório e ficava em cima da arca, e ele vinha com o sangue de um animal e jogava lá para apagar o pecado de toda a comunidade. Era uma tradição, uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. Agora, o sumo sacerdote verdadeiro é Jesus, e aí quando ele morre, o véu rasgou-se. Que véu? O véu rasgou sozinho. O véu do templo que separava o santo dos santos foi aberto. Por quê? Porque não é só o sumo sacerdote que entra mais. Todos têm acesso a Deus através da morte de Jesus Cristo. E ele mostra isso com a sua ressurreição, porque quando ele ressurge, ele leva um sangue. O sumo sacerdote levava um sangue de um animal, ele leva o próprio sangue na ascensão no santo dos santos verdadeiro, que é o céu de verdade. E lá quando ele entra, aquele véu que foi rasgado embaixo, o céu é aberto, e aqueles irmãos que estavam na região dos mortos, todos vão e adentram ao céu verdadeiro. E é por isso que eu e você, quando morrer, se Deus assim permitir, vamos para lá. Se nós honrarmos o nome do Senhor aqui, nós vamos para lá. Mas esse é o Senhor Jesus que João quer nos revelar nesta manhã, coordenadores. Nós temos que amar Jesus, nós temos que nos encontrar com Jesus, a nossa vida é Jesus. Eu vou te falar até outra coisa, se a sua coordenação estiver tirando o seu tempo com o Senhor, reveja o seu tempo primeiro, reveja a sua vida se for necessário, mas nada pode te tirar do encontro com Deus, nem servir a Ele, nem servir a Ele, nem servir a Ele, pode te tirar do encontro com Deus, porque a nossa vida é esse encontro com Deus maravilhoso, é ouvir essa voz, nos virar e ver tudo isso que João nos descreveu em Apocalipse 1, a glória de Deus, a graça de Deus. Agora, quando você está vendo isso já na sua coordenação, glorifique ao Senhor, porque você está aberto, ouvindo esse chamado do Senhor de encontrá-lo até na liderança, até no serviço, até no trabalho, até na família, e onde for, você encontra com esse Deus e Senhor maravilhoso. E aí eu te pergunto, você quer encontrar-se com Deus, sim ou não? Sim. Senhor, acho que eu não convenci eles não. Você quer encontrar-se com Deus, sim ou não? Sim. Então fique de pé. Eu costumo dizer que a melhor oração é aquela que nós
fazemos como se fosse a última de nossas vidas. Então, todas as vezes que eu vou rezar, eu penso que eu posso morrer depois daquela oração. E não é que eu sou fissurado em morte, não, viu, gente? Mas eu penso assim: se eu morrer depois desse momento, pode acontecer de eu morrer, e essa pode ser a última oração da minha vida. E se é a última oração da minha vida, então eu tenho que fazê-la da melhor forma possível. Então toda oração eu tento fazer como se fosse a última oração da minha vida. Toda vez que eu volto para minha casa de uma viagem, eu tento ficar com a minha esposa e com meus filhos como se fosse a última vez, porque aí eu dou mais atenção. Se eu pensar que eu posso morrer, eu falo assim: não, deixa eu ficar aqui mesmo, vamos gastar esse tempo aqui agora. Se nós fizéssemos tudo na nossa vida como se fosse a última vez que nós fôssemos fazer, vocês vão ver quão felizes nós seremos, porque nós íamos fazer tudo com prazer, com amor. E rezar não é diferente. Rezar é encontrar-se com Deus, e nós falamos que queremos encontrar com Deus nesta manhã. Eu posso conduzir uma oração maravilhosa, mas isso não vai fazer você encontrar com Deus, porque o que vai fazer você encontrar com Deus é a sua oração, é a sua experiência. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos dependendo de grandes condutores, de grandes pregadores. E eu não estou falando que não é para chamar, não pode também, porque todo mundo é servo do Senhor e é bom demais, mas nós não podemos nos ater a isso, porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Esses pregadores bons vão morrer, eu vou morrer, você vai morrer, mas Jesus vai ser o mesmo e vai agir na vida das pessoas da mesma maneira. Só Ele pode transformar a nossa vida, e se nós acreditamos nisso, nós oramos, e pode ser o pior orador, o pior pregador, na missa pode ser o pior padre que for, a missa pode ser mal celebrada, o padre pode errar as ordens das coisas, e a gente às vezes fica triste, que está ferindo a liturgia. Mas vou te falar uma coisa: não deixe isso atrapalhar a sua experiência com Deus. Faça a sua parte, faça o seu papel, ore, busque em todos os momentos encontrar com o Senhor, e aí então você vai ver que Ele tem olhos de fogo, que Ele tem cabelos brancos, que Ele tem pés encandecidos como bronze, porque você vai se ater a Jesus, ao Senhor, o Deus de nossas vidas, a maravilha de nossas vidas. Por isso eu convido esse momento a fechar os seus olhos e a lembrar de toda a sua vida. Eu queria convidar você a retornar lá no seu primeiro encontro, a primeira vez que você teve a experiência do batismo no Espírito Santo, a primeira vez que você se encontrou com Deus, aquele encontro maravilhoso que pode ter sido num grupo de oração, ou num encontro, que pode ter sido através de uma pregação, pode ter sido através da imposição de mãos de alguém, pode ter sido através de uma condução de oração de alguém, pode ter sido você sozinho rezando na capela de um local. Eu não sei como que foi o seu primeiro encontro, mas eu tenho certeza que você nunca esquece, igual eu nunca esqueço o meu. Esse dia foi um dia determinante na minha vida, porque me fez encontrar com o Senhor, porque mudou a minha história. E se hoje eu tenho a minha família, o meu trabalho, tudo que eu tenho, eu devo a este encontro, porque eu poderia ser muita coisa pior nessa vida, mas o Senhor resolveu deixar-se encontrar, e hoje eu amo me encontrar com o Senhor. Você também, que está aqui, encontrou com esse Deus maravilhoso. Eu queria convidar você a louvar o Senhor, porque Ele se deixa encontrar, a louvar o Senhor porque Ele deixa se encontrar em todos os momentos da sua vida. Você pode ir louvando o Senhor e lembrando dos momentos vários que você passou, sabe, aqueles difíceis, mas também aqueles bons, aqueles momentos maravilhosos, aqueles momentos difíceis, aqueles momentos de sofrimento, mas Deus estava lá, e a vitória foi alcançada, porque o Senhor não nos abandona e nos proporciona um encontro pessoal a cada dia, a cada momento, assim como aquele pai, o
filho pródigo que ficava esperando na janela, olhando na estrada ao longe o filho voltar. Todos os dias o Senhor está na porta de nossas vidas, esperando abrirmos os olhos a cada manhã para encontrar-nos. E por isso é motivo de glória, é motivo de maravilha, é motivo de bênção. Por isso eu convido você a glorificar nesse primeiro momento ao Senhor, a glorificar esse Deus pelo encontro, pela sua transformação, pela sua vida, porque o Senhor revelou-se a você, a sua vida. O Senhor revela a nossa vida. Por isso, Senhor, nós queremos louvar a vós, Senhor. Nós queremos bendizer, Senhor. Nós queremos glorificar, Jesus, a tua vida, a tua presença no nosso meio. Ora, irmão, ora como se fosse a última da sua vida. Louva a Deus como se fosse o último louvor, como se fosse a última adoração, em preparação para o teu encontro definitivo. Louva ao Senhor, louva o nome desse Deus maravilhoso, esse que é o primeiro, que é o último e que vive hoje na sua vida, na minha vida, esse Senhor maravilhoso. Por isso glorifica o nome de Deus, por isso louva o nome de Deus, por isso exalta o nome do Senhor, nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, o Deus de amor, o Deus de bênção, o Deus de graça, aquele que olha por nossas vidas, aquele que vive em nossas vidas, aquele que ama nossas vidas, o nosso Deus maravilhoso, Senhor. Nós os louvamos, Senhor, glorificamos. Estava com saudades de ti, estava com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Estava com saudades de ti, estava com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei, pois eu sei, aqui é meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei, sem ti não posso ficar. Mas eu voltei, pois eu sei, sem ti não posso ficar. Mas eu voltei, pois eu sei, aqui é meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei, sem ti não posso ficar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração, é o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração, é o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Então vai dizendo que você deseja esse Senhor agora. Senhor, eu tenho saudades da tua presença, Senhor. Eu quero me encontrar, Jesus. Eu quero fazer a experiência de novo, Senhor. Reaviva em mim a primeira experiência, Jesus. Eu quero viver. Ora, meu irmão, eu te convido. Ora
Senhor, ora clamando, pedindo esta graça de Deus, esse encontro com o Senhor. O Senhor deseja encontrar, mas Ele quer saber se nós queremos. E você declare para Ele: eu quero, Senhor, eu quero encontrar contigo, eu quero experimentar, eu quero misturar-me com o Senhor, eu quero misturar com a Tua presença na minha vida. Vai orando, meu irmão, vai orando, minha irmã. O Senhor tem um chamado e um encontro presencial com você hoje aqui neste lugar. Ora no Senhor e vai pedindo: Senhor, eu quero, Jesus, eu quero essa experiência, eu quero encontrar-me contigo, eu quero, Senhor, porque eu tenho saudades, eu tenho desejo, eu tenho amor no meu coração pela Tua sagrada presença, pela Tua bondade. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso desse encontro, eu preciso porque sou filho, Senhor. Eu quero, Senhor, essa Sua presença. Mas eu voltei, pois eu sei, aqui é meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei, sem Ti não posso ficar. Mas eu voltei, mas eu voltei, pois eu sei, aqui é meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei, sem Ti não posso ficar. Eu não posso. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Recebe, recebe a minha adoração, recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Oria larabaria, xiria laracanda, larabaria laria. Oria larabaria, canda, lara, xiria larabaria, canta, laria laria. Oria larabaria, xiria laracanda, larabaria laria. Oria lara, xiria laracanta, larabaria laria. Ora, ora no Espírito, deixa o Espírito Santo ocasionar esse encontro, ocasionar esta presença. Oria xanda laracanda, larabaria laria. Oria canda, lara, xiria larabaria laria. Oria canda, lara, xiria larabaria laria laria. Oria larabaria, canta, larabaria, xiria larabaria laria. Oria larabaria, canta, lara, xiria larabaria laria laria. Oria larabaria, canta, larabaria, xiria larabaria laria laria. Oria larabaria laria laria laria. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração. É o meu sagrado, mais valioso que eu posso te dar.
recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. É o meu sagrado. É o meu sagrado, mais valioso que eu posso te dar. Haverá alguém dentre vós que tenha visto esta casa em seu primeiro esplendor? E em que estado a vedes agora? Tal como está, não pareça ela insignificante aos vossos olhos? Todavia, ó Zorobabel, tem ânimo, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor. Mãos à obra, eu estou convosco, oráculo do Senhor dos exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, meu espírito habitará convosco, não temais. Porque isto diz o Senhor dos exércitos: ainda um pouco de tempo, e eu abalarei céu e terra, mares e continentes, sacudirei todas as nações, afluirão riqueza de todos os povos, e encherei de minha glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. A prata e o ouro me pertencem, oráculo do Senhor dos exércitos. O esplendor desta casa sobrepujará o da primeira, oráculo do Senhor dos exércitos. Sim, farei reinar a paz neste lugar, diz o Senhor dos exércitos. Vamos glorificar ao Senhor por esse momento que nós estivemos nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Bendito seja a tua presença, a tua revelação, como nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Eu quero louvar a vós, Senhor, bendizer o vosso santo nome, glorificar a vossa vida, Senhor, no nosso meio. Muito obrigado, Jesus. Glorificado seja o Senhor como nosso Deus e Rei maravilhoso, sacerdote, juiz, amor, nossa vida, nossa alegria, nossa palavra. Muito obrigado, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.